Hoje é o Salmo de número 27. Na minha Bíblia, a temática é com Deus não temeremos. Essa é a temática do Salmo 27. Nós vamos ler todo o capítulo, logo depois nós estaremos fazendo uma oração e tirando algumas lições do Salmo de número 27. Diz assim: O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Pois no dia da adversidade, ele me ocultará no seu abrigo, no interior do seu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo. Tem compaixão de mim e responde-me. Ao meu coração me ocorre. Busquem a minha presença. Buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Não me esconda, Senhor, a tua face. Não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se, fortifique-se o seu coração. Espere, pois, no Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, nós estamos na sua presença, uma vez mais, para juntos aprender da sua palavra. Fala conosco, ensina-nos a amar as sagradas escrituras, a tirar lições para toda a vida. Fala com os irmãos, através dessa live, os que estão ouvindo na cidade de Mossoró, Apodi, noutros estados, ó Deus, a Paraíba, São Paulo, continua a abençoar cada ouvinte. Que o Espírito Santo aplique cada lição que nós iremos tirar do Salmo 27. Em nome de Jesus, amém, Senhor, e amém. Acredita-se que o contexto do Salmo de número 27 é um contexto onde Davi fugia dos seus inimigos, literalmente os seus adversários. E claro, Deus poupou a vida de Davi, de Saul quando perseguia, Saul quando queria ver o fim de Davi, o perseguiu implacavelmente durante vários anos da vida de Davi. E diante de toda essa perseguição, diante de tudo que ele estava enfrentando, Davi ele compôs vários salmos. E esse salmo ele tem algumas lições preciosas, porque é o salmo onde Davi clama para nunca deixar a presença de Deus. Davi ele encontrou refúgio diante das perseguições que ele sofrera do rei Saul e dos seus inimigos. Ele encontrou refúgio na presença de Deus. Ele percebeu que quanto mais perto de Deus ele estivesse, quanto mais ele buscasse a face do Senhor, mais forte ele se sentia, mais corajoso ele se sentia. Então, no Salmo 27, Davi está dizendo assim: vale a pena buscar a face de Deus, vale a pena buscar a presença de Deus. Quando os inimigos me cercarem, quando as lutas vierem sobre mim, quando as lutas vierem sobre nós, busquemos a presença de Deus. E os 3 primeiros versículos, ele deixa muito claro de que buscar a presença de Deus foi onde ele encontrou coragem, força para enfrentar todos os inimigos. Ele diz assim: o Senhor é a minha luz,
a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei? Versículo 2 ele diz: quando malfeitores me sobreveem para me destruir, meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que o exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. Se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. Ou seja, Davi ele fala sobre inimigos contra ele, ele fala sobre malfeitores que querem destruir, opressores, inimigos. Ele diz, eles é que vão cair. Mas de onde vem essa coragem de Davi? De onde vem essa coragem de seguir em frente? Essa coragem vem da presença de Deus. Davi percebeu que Deus é a luz dele, ou seja, Deus é aquele que guia, é a luz que guiava os passos de Davi, é a luz que ele precisava para enfrentar todas as lutas da vida dele, diante de todas as trevas que o cercavam, diante de todos os inimigos das trevas que o cercavam. Deus era a luz que o guiava, que o protegia, que o alertava contra tudo que ele enfrentava. Nós entendemos também que, além de ele perceber tudo isso, de que a presença de Deus é o que ele precisa buscar constantemente, todos os dias, ele ainda diz assim, mas eu ainda preciso buscar mais. Por mais que eu conheça Deus, por mais que eu tenha comunhão com Deus, essa comunhão precisa ser aprofundada. Não é interessante isso? Você está vendo o homem fugindo dos seus inimigos, aonde ele poderia virar face para o Senhor, dizer, não, o Senhor me abandonou. Diante de tudo que eu tenho enfrentado, diante de tudo que eu estou sofrendo, Deus não está comigo. É ao contrário. Davi diz, eu preciso desesperadamente buscar cada vez mais a face de Deus. E olha o que ele vai dizer a partir do versículo 4. Eu estou no Salmo 27. Ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para quê? Para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Há duas coisas aqui fundamentais que Davi está pedindo a Deus. A primeira é, quando ele for à casa de Deus, a casa de Deus nos tempos de Davi, como não existia ainda templo, era o tabernáculo. O tabernáculo era a representação da presença de Deus, a presença física de Deus. Aonde o tabernáculo estava, Deus estava habitando no meio do povo. É aí que vem a palavra tabernáculo, né? É habitar no meio de vós. Então, quando Davi diz, eu peço a Deus que eu possa habitar todos os dias na sua casa. Mas para quê, Davi? Aí Davi diz, para duas coisas. Para contemplar a beleza do Senhor. Você sabe o que é isso? O nome disso chama-se contemplação. Sabe o que é contemplação? É você aprender a olhar as grandezas da criação de Deus. É contemplar o mar e ver que é um Deus poderoso que fez o mar. É contemplar as estrelas e saber que tem um Deus poderoso que fez as estrelas. É você contemplar a nossa vida, nosso corpo humano, perfeito como ele é, e saber que há um Deus que fez tudo isso. Davi está dizendo assim, eu quero estar na casa de Deus, eu quero buscar o Senhor no tabernáculo, mas eu quero contemplar a beleza e a majestade do meu Deus. Ele é tão grande, ele é tão extraordinário, ele é tão maravilhoso, que vale a pena eu contemplar a sua beleza. Logo depois que Davi diz isso, Davi diz, eu não quero só fazer isso não, eu também quero meditar no seu templo. Davi está dizendo assim, eu tenho que aprender da palavra dele, eu tenho que cantar louvores ao nome do meu Deus. Estar na presença de Deus deve nos levar a ter uma vida de contemplação da grandeza de Deus e de adoração do nosso Pai. Nós não devemos perder o foco de que eu vou ao templo, de que eu busco a face de Deus por aquilo que Deus é e não por aquilo que Deus faz. Davi disse assim, eu quero buscar a face de Deus porque Ele é bonito, porque Ele é belo. Eu quero buscar o Senhor porque vale a pena buscar a face de Deus. E ele vai dizer, meus irmãos, logo depois que ele busca Deus, que adora Deus, que medita no templo de Deus, ele vai dizer os benefícios. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena se deleitar na presença de Deus. Davi disse, vale. Sabe o que vale? Está aí no versículo 5. Ele diz, pois no dia da adversidade Ele me ocultará no seu abrigo, no interior do teu tabernáculo me acolherá. Ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos meus inimigos que me cercam.
No seu tabernáculo oferei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Davi disse, olhe, quando eu busco a face de Deus, eu estou escondido. Ele diz, no dia da adversidade, Ele me ocultará. Ele é o meu abrigo. Sabe por que você está tão desesperado? Sabe por que você está tão preocupado? Sabe por que o medo às vezes invade o nosso coração? É porque a gente nunca mais adorou a Deus. Adorar pela santidade, pela majestade, pelo seu poder, pelo Deus criador, pelo Deus sustentador. Quando você adora a Deus, o nosso espírito se sente abrigado. Até porque, meus irmãos, foi Ele que nos fez, irmãos. Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Davi disse, então quando eu busco a Deus, eu encontro a paz que eu precisava. Ele é o abrigo que eu preciso se esconder diante das perseguições que tenho. Então, se o medo está invadindo o seu coração, se a fé está se esvarindo de você, está fugindo de você, busque a Deus, adore a Deus, faça o que Davi fez, contemplar a face do Senhor e meditar no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me abrigará, Ele me protegerá. Aí Davi diz, sabe o que eu vou fazer? Quando Deus me proteger, quando Deus me guardar, quando Deus me livrar. Lá no finalzinho do versículo 9 ele diz, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei o Senhor. Qual foi a última vez que você cantou, que você adorou a Deus? Quando eu digo cantar, é você cantar e saber o que está cantando. É um hino que diz assim, quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus. Você começa a lembrar da grandeza e da majestade que esse Deus é, da majestade que esse Deus tem. Você adora, mas você adora com culto racional, sabendo que vale a pena adorar esse Deus. Por quê? Porque Ele tem nos protegido, Ele tem nos abençoado, Ele é um Deus santo. Aí Davi vai dizer, a partir do versículo 7, Davi ele tenta encorajar as pessoas a fazer o mesmo. Ele está dizendo assim, ó, já que eu busquei a Deus, me deleitei na presença dEle, Ele me protegeu dos meus inimigos, me dá força para enfrentar os meus medos e as minhas angústias, faça o mesmo. Tá, no versículo 7 ele diz assim, ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde. É uma oração. Versículo 8 ele diz, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença. É Deus falando ao coração de Davi. Davi, me busque mais, Davi, me busque. Aí Davi diz, já que Deus falou no meu coração, finalzinho do versículo 8 ele diz, buscarei, pois, Senhor, a tua presença. Aleluia. Aí ele diz, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo. Tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones. Ó Deus da minha salvação. Aí aqui está um versículo forte. Como diz a irmã Maria da Paz, porque se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Isso é uma oração, meus irmãos, de um coração quebrantado. Isso é um pedido. Observe que desde o início ele está falando sobre buscar a Deus, sobre estar na presença de Deus. E no versículo 7 até o versículo 10, ele está pedindo, ele está orando. Ele diz, Senhor, não esconda de mim a sua face, que eu esteja na sua presença todos os dias. Senhor, eu sei que os inimigos estão à espreita querendo me devorar. Eu sei disso, Pai. Mas eu tenho certeza que o Senhor nunca vai me abandonar. É uma certeza que eu tenho. Eu sei que as lutas vão vir. Eu sei que os inimigos às vezes até nos atingem. Mas o Senhor nunca vai me abandonar. E ele usa uma máxima aqui. Ele diz, olha, se o meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ele está falando aqui de uma linguagem, ele está usando o ponto máximo, ponto mínimo para chegar ao máximo, e o máximo para chegar ao mínimo. O amor que a gente conhece bem é o amor de pai, é o amor de paternidade. Nós somos amados pelos nossos pais de uma maneira singular, inexplicável. Aí Davi está dizendo, pois bem, sabe esse amor de pai? Davi está dizendo, você sabia que o amor de Deus é maior? Não é interessante isso? Ele diz, quantos pais não abandonam os filhos? Não é verdade isso? Felizmente é a mais pura verdade. Quantos pais abandonam os seus filhos, jogando em lixeiro, até o matando ainda em seu ventre? O abandono de um pai e de uma mãe é verdade. Graças a Deus, é pequena a quantidade de pai e de mãe que faz isso. Mas Davi está dizendo assim, pois o amor de Deus é tão grande
que nem isso Ele é capaz de fazer. Ele nunca vai nos abandonar em meio às lutas, em meio às perseguições, em meio a tudo que estamos enfrentando. Deus nunca irá me deixar e me abandonar. Ele está dizendo assim, vale a pena buscar a presença dEle. Vale a pena. Logo depois, ele faz alguns pedidos a Deus. Ele diz assim, a partir do versículo 11 do Salmo 27. Ele diz, ensina-me, Senhor, o teu caminho. Guia-me por vereda plana, por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Aqui nós entendemos a gravidade da perseguição de Davi. Davi está dizendo que estava sendo vítima de calúnia, de difamação. Os inimigos estavam querendo matá-lo a qualquer custo. Se Saul pegasse Davi, com certeza o mataria. Esse era o propósito de Saul, uma perseguição implacável contra Davi durante muitos anos. Se eu não estiver enganado, parece que foi 10 anos de perseguição, se me foge a memória. Então Davi está dizendo assim, se o Senhor me ensinar os seus caminhos, se o Senhor me ensinar a estar em santidade, se o Senhor me ensinar a permanecer na sua presença, eu tenho certeza de que os inimigos nunca vão me encontrar. Os inimigos nunca vão me derrubar, porque na sua presença eu consigo vencer todas essas coisas. É uma convicção que Davi tinha no seu coração. E essa convicção, ela deve estar também no meu coração e no seu. Porque, meus amados irmãos, a presença de Deus, ela nos dá alegria, renovo, restauração. E ele continua, encerrando a minha reflexão, no versículo 13 e 14. Ele diz assim, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Sabe o que é isso? O nome disso é fé. Mesmo diante das lutas que Davi estava enfrentando, diante das perseguições, das calúnias e difamações, ele tinha tanta fé que dizia assim, eu verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Você acredita que virá tempos melhores para a sua vida? Você crê que ao você buscar a face de Deus, dias melhores virão? Você acredita nisso? Aí Davi diz, eu creio e vou ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Aí depois ele dá essa palavra de encorajamento a quem está lendo o Salmo. Ele diz, olha, preste atenção, versículo 14, espere no Senhor e anime-se. Ele diz, fortifique-se o seu coração, espere, pois, no Senhor. Não espere na sua força, não espere na sua sabedoria, não espere na sua capacidade, não espere do governo, não espere dos homens, espere no Senhor. E enquanto você espera, anime-se, crie coragem, crie ânimo, enfrenta tudo isso de cabeça erguida, porque você tem um Deus que tudo pode. Você tem um Deus que fez os céus e a terra, e agindo Deus, quem impedirá? Se Davi tinha essa convicção, ele nos convida a fazer o mesmo, continuar animados, encorajados, espere no Senhor, anime-se, fortifique o seu coração, espere, pois, no Senhor. Essas são as lições do Salmo 27. Vale a pena buscar a face do Senhor, buscar a face dele todos os dias, para contemplar a beleza do Senhor e aprender e meditar no seu templo.